Olá, eu sou Ana Peixoto e seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Bom, hoje eu quero te mostrar um mundo que existe, é real, e eu vou te contar que ele não existe há pouco tempo, na verdade ele existe desde 1970, que é qual mundo? O mundo das emoções e das patologias. Na verdade, um mundo que você consegue e você deve ser olhado ou olhar o seu paciente sobre três vertentes. Quais são essas vertentes? O sintoma, e sempre atrás desse sintoma vai ter uma emoção. O corpo e o comportamento. É desse jeito que eu olho os meus pacientes e é desse jeito que eu quero te mostrar, para que você comece também a olhar os seus pacientes, ou que você até procure um terapeuta que também te olhe desse jeito, porque olhando sintoma, corpo e comportamento, você é resolutivo. Por que você é resolutivo? Porque na hora que você entende o sintoma, é você entendendo por que seu paciente tem uma dor na lombar e o outro é diabético. Já parou pra pensar nisso? Por que uma pessoa é cardiopata e a outra tem frieira no pé? Por que uma pessoa tem uma herpes na boca e a outra tem uma herpes vaginal, por exemplo? O porquê que você tem, o sintoma que você tem. E tudo isso, o começo de tudo isso está nas nossas emoções. Sempre atrás de emoção vai ter um órgão a ser tratado. E hoje existe uma ciência chamada epigenética que comprovou isso desde 1970, que sempre uma patologia, ela não começa pela genética, mas começa pelo nosso óculos, pela nossa percepção. Então toda patologia começa pelo nosso emocional. Só que aqui esse emocional ele é biológico. Por que ele é biológico? Porque sempre atrás de uma emoção vai ter um órgão a ser tratado. Assim, quando uma pessoa diz para mim, tenho dermatite, tive pancreatite, sou diabética, ou a minha prima está com depressão, o meu pai está com câncer de pâncreas, eu vou buscar e sei qual é a emoção que está por trás disso. Mas o que embasa essa questão do sintoma, Ana? As 5 leis biológicas. O que é as 5 leis biológicas? É um conhecimento desenvolvido por um médico alemão que perdeu seu filho de uma forma inesperada. Ele, como médico oncologista, e a esposa nunca tinham ficado doentes de uma forma tão séria. Só que após a morte do filho, ele desenvolveu câncer de testículo e a mulher dele câncer de ovário. E aí ele se perguntou, peraí, se a gente nunca tinha ficado tão doente, por que isso veio depois da morte do nosso filho? E foi aí que ele começou a pesquisar todos os pacientes que ele tinha, afinal de contas trabalhava no hospital com oncologia. E começou a perceber que sempre atrás, sempre antes de uma patologia aparecer, a pessoa tinha vivido algo de difícil. E foi aí que ele começou a pesquisar todo esse mundo da emoção com a patologia. Só que a base que ele desenvolveu todo esse estudo, e é um estudo muito sério, muito comprovado, e que tem todo um embasamento biológico por trás, ou seja, não é figurinha. Ah, esse médico deu a louca nele e ele entendeu que o ombro significa isso, que o joelho significa aquilo, que o estômago significa... Não, ele foi buscar como base de tudo isso a embriologia. E o que é embriologia? O nosso corpo todo, desde o seu fio de cabelo até o seu dedão do pé, sempre nasce, vamos chamar assim, por 3 portas. É como se o seu corpo inteiro fosse saindo por 3 portas. Imagina que você está aí no corredor da tua casa e você está de frente para 3 portas. Dali vai sair cada parte do seu corpo. O fígado sai para uma porta, o teu músculo saiu por outra porta, a tua pele saiu por outra porta e saindo dessas portas, seu corpo foi se compondo. Isso chama-se embriologia tecidual. A gente vê um pouco disso lá na 6ª série. Bom, o que acontece? Que é a base desse estudo dele, chamado 5 leis biológicas ou nova medicina germânica, são os 2 nomes para a mesma técnica. Ele foi pesquisando e vendo qual era a origem embriológica daquele órgão impactado. E aí, baseado nessa origem embriológica, ele foi dando significados, baseado na fisiologia do órgão, onde baseado nessa fisiologia, ele foi dando um significado para o pâncreas, para uma questão que acontecia no fígado, para os músculos, e é baseado em algo muito concreto, muito firme, muito palpável para a gente pegar. Ele desenvolveu as 5 leis biológicas, uma outra maneira da gente olhar para as nossas patologias, entendendo que tudo começa nesse emocional e que esse emocional nada mais é do que o óculos que a gente usa para viver a vida. Só que cada um tem um óculos. Às vezes eu vivo a mesma coisa que você, mas você viveu aquela situação com uma grande raiva e eu vivi aquela situação
que eu não consegui mudar. Você pode ter pedra na vesícula e eu posso começar com quadros de perda de força muscular. Por que isso, Ana? Porque você viveu com raiva e as raivas e as injustiças estão ligadas à vesícula. Já a noção de que eu quero mudar, mas eu não consigo mudar essa situação, pega os meus músculos, porque é através do músculo que eu tenho uma reação de mudança ou de fazer aquilo diferente, ser diferente. Por isso que é fisiologia, por isso que é embriologia. E é com base nesse estudo que a gente consegue e olha para o sintoma. Mas o que ele mais nos dá? A causa real, o começo. Esse estudo faz com que a gente olhe lá a causa primária, realmente o começo dessa história. E é isso que eu quero propor para você. Chega de olhar para o sintoma. O sintoma não te leva à resolução do conflito. Ele melhora, mas daqui a pouco piora. Ele melhora, daqui a pouco piora. Então, o que eu quero que você entenda é que hoje não dá mais para trabalhar, não dá mais para tratar se não for olhando o seu paciente através do sintoma, entendendo por que ele tem a dor que tem, depois trabalhando o corpo e depois trabalhando o comportamento. Então, quem dá a base para olhar o sintoma? As 5 leis biológicas. É ela que faz com que a gente consiga entender a causa real, o começo de tudo. Ela é a base. Depois, eu trabalho em cima do músculo. Te disse já no vídeo que eu gravei contando um pouco da minha história sobre os trabalhos da Thérèse Bertherat. E a Thérèse Bertherat traz sim essa noção de você saber olhar o teu corpo. O corpo, a maneira que você usa o teu corpo, é essa maneira que alimenta os teus sintomas. Bom, Ana, então para uma patologia acontecer, primeiro tem que ter um emocional, que mostra qual é o óculos que eu usei para viver aquela situação. E a base desse óculos é uma embriologia. Então eu tenho sempre uma estratégia para montar na minha cabeça. Bom, a pessoa chegou para mim e disse que ela tem dermatite. A dermatite acontece aonde? Na pele. A pele sai por uma porta, que é a porta do ectoderma. Essas 3 portas têm o nome de mesoderma e ectoderma. No caso da pele, nasce pela porta do ectoderma. Então, eu vou entender que existe um conflito que fez com que você tenha uma dermatite e não uma hepatite. Porque é isso que mostra, é o seu óculos que vai determinar uma hepatite ou uma dermatite. Nesse caso, o seu óculos está dando a dermatite, que pega a pele, que é uma questão relacional. Então eu vou buscar que você quer estar perto de alguém ou quer se afastar de alguém. Mas toda patologia tem uma expressão muscular. E como é que é a expressão muscular das patologias? Aonde elas acontecem? No nosso músculo. Por quê? Porque os músculos são os atores da nossa vida. Eles representam exatamente esse óculos que mostra os nossos conflitos. Consegue perceber que parece uma locomotiva? O que é a locomotiva? O vagão do maquinista é o seu óculos, é a sua percepção. Ele determina uma emoção. Essa emoção, que determina o conflito, te causa a patologia. Só que essa patologia, ela está ligada a uma parte muscular, porque o músculo vai representar, vai moldar o teu corpo de acordo com essa patologia. E o terceiro vagão dessa história é o seu comportamento. Então, o maquinista é a nossa percepção, é o nosso óculos, que determina as nossas emoções, que determinam a maneira que a gente usa o nosso corpo, que sustenta os nossos sintomas. E trazendo a terceira parte dessa locomotiva, vai ter o comportamento. Então, eu entendi que existe um conflito, eu vivi uma situação de uma determinada maneira e é esse conflito que vai determinar a minha patologia. Só que essa patologia, ela é expressa no meu corpo, ela é determinada no meu corpo através dos músculos. E a maneira que eu uso esse corpo é quem sustenta esses sintomas. Pensa comigo, o paciente vem com você, eu sempre dou esse exemplo porque você vive ele no teu corpo. O paciente chegou para você com uma dor na lombar. A dor é na lombar. Existe um conflito, existe um óculos, na verdade, que está determinando que essa dor fique na lombar e não fique numa cervical. E a lombar está ligada às nossas oposições. Quando eu tenho uma dor na lombar como um todo, eu tenho que buscar as oposições que essa pessoa está vivendo. Ela não quer mais ir trabalhar, ela não aguenta mais esse casamento, ela quer mudar uma situação de vida e não consegue, ela está se sentindo sobrecarregada com tudo aquilo que ela está vivendo.
É claro que essa dor lombar é mais para cima na lombar, é no meio da lombar ou é mais para baixo na lombar, perto do bumbum, cada um tem um significado. Mas isso eu vou te deixar para um vídeo que eu vou gravar sobre isso. Agora eu quero que você entenda o quanto uma pessoa que está com dor na lombar, como é que ela está fazendo nessa lombar? Se você está lutando contra algo, seu corpo fica mole? Não, seu corpo fica tenso. Só que você veio para mim com uma dor na lombar. Existe um conflito que eu entendi, que é essa noção da oposição, que é você ir contra algo. Mas olha o jeito que você está usando o seu corpo. Para você ter uma noção de oposição, seu corpo está leve? Não, como eu te disse, não. Ele está inteirinho retesado, ele está inteirinho contraído, tensionado. Mas você tensiona só o quadril ou a lombar a hora que você está se opondo a algo? Não. Você trava o seu ombro, você segura a sua boca. E é aí que eu quero que você preste atenção no seu corpo, porque é aí que entra essa segunda vertente, que é o lado corporal. É você olhando para o teu corpo e falando, peraí, se eu passei a vida inteira segurando a minha boca, não, eu não posso falar, não, fica quieta, você fala e o outro não te escuta, e isso te dá raiva, porque você está falando, você está indo para o caminho errado, você não consegue enxergar, e a pessoa não consegue enxergar. Hoje você segura a sua boca, aperta a tua boca aí, segura a sua TM. Hoje é só a boca. Você vai vivendo isso amanhã, vive depois, vive isso no seu trabalho, vive isso no seu casamento, vive isso com a sua irmã, e aí você começa a tensionar mais ainda. E quem vem te ajudar agora? A cervical. Isso continua. Quem entra para ajudar agora? O ombro. E aí você vai retesando, tensionando, travando o seu corpo, toda a sua musculatura. E onde chega esse final? No seu quadril. Então, quando uma pessoa vem para mim com uma dor na lombar, e eu quero que você escreva aí uma frase, nunca esqueça dela, a causa de uma dor nunca está no local da dor. Eu preciso buscar onde isso começa. No caso de uma lombar, a dor está começando aqui na boca. Se eu não mudar a maneira que ela usa o tensionamento da boca dela, se eu não trabalhar essa boca a nível muscular, eu vou continuar com a dor na lombar. No máximo, essa dor vai melhorar, piorar. Melhorar, piorar. E o que é melhorar, piorar, melhorar, piorar? Não é a cronicidade? Não são as doenças crônicas? Se eu não mudo a maneira que você usa o seu corpo, ou se você não muda a maneira que o seu paciente usa o corpo dele, você não vai atuar na causa muscular. E eu tô te explicando que você tem que atuar na causa conflitual, emocional. Depois eu tô te explicando como chegar numa causa muscular. E agora vem a terceira vertente dessa história, que é o comportamento. A gente passou a vida escutando, levanta essa postura, menina. Só que essa menina era tímida. Essa menina recebeu julgamentos a vida inteira. Tudo que essa menina queria fazer era sumir, não desaparecer, não ser vista. A hora que eu tenho essa menina querendo sumir, você acha mesmo que que ela vai manter esse peito aberto? De jeito nenhum. O que ela vai fazer? Se esconder. E aí ela passou a vida escutando, abre o peito, arruma essa postura. Ela vai conseguir manter essa postura? Não, aí vai lá, coloca colete, faz sessões e sessões de várias técnicas, o RPG é uma, e eu tenho RPG, então eu posso falar, trabalhei muito com meus pacientes para melhorar a postura com o RPG, é uma sessão sofrida, extremamente eficaz, mas sofrida, e ela às vezes não melhora essa postura. Por que não melhora? Porque você não trabalhou o conflito e não trabalhou a parte muscular. Na RPG, Ana, trabalha a parte muscular. Sim, trabalha muscular. Mas você não está trabalhando na causa, que é a boca. Se você não trabalhar a boca dela, essa postura não vai melhorar. Mas se você não considerar o comportamento dela, quem ela é, a timidez dela, a vergonha dela, isso não vai melhorar. Da mesma maneira, eu quero que você perceba e entenda o comportamento de uma pessoa sistemática. Uma pessoa sistemática tem uma musculatura solta, frouxa, leve, relaxada? É claro que não. Porque se ela é sistemática, ela luta para manter o controle. E ela luta por esse controle através de quem? Dos músculos tensos, retesados. Ela não pode ter essa musculatura frouxa, porque essa musculatura frouxa, ela não sustenta esse comportamento. Só que hoje ela tem um comportamento sistemático, mas não tem dor nenhuma. Mas se você não trabalha o conflito, ou seja, o emocional, se você não trabalha o corpo dela e não olha para esse comportamento influenciando tudo isso, hoje ela não tem nada, mas daqui a 10 anos vem uma artrite, vem uma artrose, vem quadro de perda de força muscular, vem uma bursite. É claro que ela não vai ter uma bursite no ombro e não teve um problema na torácica à toa, existe um conflito. O corpo dela foi usado de uma maneira para que essa dor saia aqui e tenha um comportamento que está nutrindo tudo isso. Você percebe a importância de sempre trabalhar
Emoção, que nada mais é do que o seu sintoma, o corpo e o comportamento. É isso que eu vim te mostrar nesse vídeo. O quanto você consegue ser integrativo, o quanto você consegue ser resolutivo com seus pacientes. E eu tô aqui para te mostrar esse caminho. Por isso, segura na minha mão, entra nesse carro, que eu vou te levar para um mundo que você nem sabe que existia. Beijo, até o próximo vídeo.